atendimento. Uma boa medida. Agora, sobre essa questão aí da repercussão na eleição, levantada aí pela Bloomberg, vocês acreditam que haverá essa repercussão e quem ganha? Olha, o tamanho da repercussão depende da extensão da paralisação. Se essa paralisação for até segunda-feira, o governo conseguir dobrar a paralisação, seja através dos desbloqueios ou das entidades que representam os caminhoneiros, conseguindo convencer os seus filiados a desbloquear as rodovias, algo que a Unicam, a Abicam, todas as associações ainda não conseguiram, haverá um rastro menor de repercussão. Se isso se prolongar e, por exemplo, essa desobstrução resvalar para a violência, aí, obviamente, você tem uma repercussão muito maior com os candidatos que adotarem o discurso contra a atual política de preços do governo, ganhando, e os candidatos mais alinhados, com o governo, como Henrique Meirelles, por exemplo, perdendo, né? Perdendo. Nomine. Candidatos como Ciro Gomes, como Aldo Rebelo, que já discursou hoje contra a política de preços do governo, Marina Silva e Jair Bolsonaro, flagrantemente beneficiados. Você concorda, Carol? Sim, inclusive, aqui no Piauí, o Merlong Solano já se posicionou nesse sentido. Ele falou que o governo para poder reverter, o próximo governo, né, para reverter essa situação, deveria reeditar a campanha O Petróleo é Nosso, que foi uma campanha que tomou repercussão no final da década de 40, início da década de 50, que marcou aí a era Vargas. A gente tem um print aí de Tá aí o print dele, né? Lê aí, Carol. Eles precisamos reeditar a campanha O Petróleo é Nosso, da época de Getúlio Vargas. A Petrobras foi privatizada por dentro, já não é, na prática, uma estatal brasileira. A grande obra do sátrapa, isso aí que seria os senhores, né, de antigamente, de Temer, foi entregar a gestão dos preços dos combustíveis ao Banco Central americano e aos especuladores das bolsas de valores. Quem tem força para consertar esse crime contra o Brasil é Lula, ou seja, claramente um posicionamento do que a agência internacional falou, que isso vai sim definir os rumos, né, da corrida presidencial. Então os petistas já estão se posicionando dessa forma, e a gente tem inclusive um vídeo do Merlong Solano que ele explica melhor. Ele fala mais ou menos o que já acho que está bem resumido aí no print que você mostrou, Carol. Chamou de sátrapa, né? Que é um ditador, um déspota. Ô, Samantha, aí também já é a busca de ganho político eleitoral, busca do ganho político eleitoral. Em tudo, né? Estou marcando presença, né? Nesse sentido. De todos os lados aí, né, Samantha? Essa greve também, ela tem, é bom a gente sempre frisar isso. A véspera de eleições, ela tem sim a sua utilidade aí no xadrez político. A gente já viu Álvaro Dias postando, a gente viu ontem o Lindbergh e a Gleice Hoffmann, que são senadores do PT, Dilma postou hoje também. Falando a respeito disso, mas a verdade é que a gente não pode excluir o PT da responsabilidade em relação à Petrobras. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que o Partido dos Trabalhadores tem toda uma questão em relação, pode ser muito popular no Piauí, mas eu estou falando de nível federal, e a isso a gente inclui a Petrobras. A gente sabe que ela foi inundada por escândalos de corrupções, ela se afogou, e isso também deu margem para poder aí ser uma empresa frágil, e que aí ficou represando alguns aumentos em medidas populistas para depois estourar agora. Também não é justo a gente colocar tudo isso na conta do presidente Michel Temer. Isso é algo que aconteceu com o Temer e aconteceu no governo Dilma. Samantha, deixa eu colocar a minha opinião. Corrupção na Petrobras foi denunciada por Hélio Gaspari em 1996. Sempre Paulo teve. Francis. É por isso que eu falei Isso. que a gente não pode colocar só no Temer, né? Não, preste atenção. Então, essa questão
Corrupção na Petrobras que... Aliás, Ari, você lembrou do Paulo Francis? Dizem, né? Que ele morreu por causa disso, do processo de ex-diretores da Petrobras que ele denunciou. Ele foi condenado a pagar um valor que ele não tinha, isso. segundo a família dele, e isso fez com que ele desenvolvesse. Tá, eu acho que sobre isso ninguém tem nada a opor, que a corrupção atrapalhou demais a Petrobras ao longo de todos esses governos. De muitos anos, de Fernando Henrique para cá. Mas, sobre a gestão da empresa, eu acho que cabe a gente ouvir os pré-candidatos, sim. Todos eles vão dizer que são contra a corrupção. Isso aí é ponto pacífico. Agora, sabe o que eu ouvi? Sobre a gestão, viu, Samanta? Sobre a gestão, eles vão ter que dizer, porque o que o presidente Michel Temer fez? Ele colocou a Petrobras como um santo graal. Lá está lá o Pedro Parente e a diretoria que fazem como querem. Inclusive, o Pedro Parente, 5 minutos antes de se pronunciar ao país, informou ao Temer: olha, nós vamos fazer... O que mostra que governo federal e Palácio do Planalto é a mesma coisa do que Petrobras. Não, que é um erro. O que mostra que o governo federal, a Petrobras, no governo Temer, está autônoma. Não tem domínio, ele mandou o recado. Ele está claro. autônoma. Aliás, o Pedro Parente disse: a minha política de preços da minha diretoria é essa bem aqui. E só muda quando essa diretoria sair. E ele disse assim: o Pedro Parente, ele está com a corda no pescoço, né? Os parlamentares começam a pedir que ele seja demitido. Isso é incrível. Até o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, que é um senador tucano, e o PSDB foi que fez a indicação do Pedro Parente, fez o pedido de saída de Pedro Parente, por causa da política de preços dos combustíveis. É daí a minha questão da gestão, Mas Samanta. a política de preço é associada à gestão e é associada também à questão da corrupção. Há indicações que são mal feitas. A toma lá da cá. E isso sempre ocorreu. Ok, Samanta. Sempre ocorreu dentro da Petrobras. Mas não tem como a gente desvincular isso. Nós estamos de acordo. Lá aí dentro da Petrobras, o PMDB, o Progressistas, o PT, o PR, todos os que compunham a base do governo, tinham indicações em diretorias, participavam. Estamos de acordo que é nocivo à empresa isso, não só a Petrobras, como a todas as outras estatais e ministérios, como sempre ocorreu no Brasil. Ponto de concordância. Mas a gestão dos preços praticados dos combustíveis foi mudada em junho do ano passado por Pedro Parente e é ela que trouxe essas consequências. É uma gestão de mercado, né? Tratando a Petrobras como uma empresa privada. E esse aqui é o ponto. Os liberais, os candidatos liberais, precisam fazer a defesa do Pedro Parente, porque o Pedro Parente está fazendo a lição do mercado, tratando a empresa como um órgão privado, uma empresa Sim. Agora, privada. Eu queria falar por uma exemplo, outra questão. Só para concluir, Samanta, o Aldo Rebelo, por exemplo, esteve aqui ao vivo agora há pouco e condenou, disse que ele, como pré-candidato, não toleraria esse tipo de prática, que a Petrobras, por lidar com combustível, gasolina, diesel, ela é necessário estar em acordo, em concordância com o Estado brasileiro. E isso, eu acho que é crucial da gente saber dos pré-candidatos. Quem defende essa política de preço que o Pedro Parente está usando? Quem defende a política de preço que o governo Lula usou? É isso, eu acho que isso precisa ser sublinhado e colocado pelos pré-candidatos para avaliação dos eleitores. Exatamente, e eu só falei a questão na prática, porque agora que eclodiu uma crise, vem todo mundo para frente da TV e falar o seguinte: eu sou contra, mas aí todos os partidos que são da base do governo do presidente Michel Temer e também que faziam composição da base dos ex-governos, como o presidente Dilma e Lula, também estavam de acordo, porque eles participavam de todo o balcão de negociação e rifavam
e Rifalvo, então eles não podem se excluir. A minha questão é justamente essa. Eles não podem se excluir da responsabilidade que eclodiu aqui e que, se não for tomada nenhuma providência, se for um esparadrapo e colocar, vai ocorrer novamente. Mas eu queria destacar que também nos focos, o que eu acompanhei muito hoje pelas redes sociais, é que nos focos onde tem essas manifestações maiores, os próprios caminhoneiros, os próprios que estão protestando, eles também estão levantando algumas bandeiras. Eu não sei se o Ari viu, mas dentre elas me chamou a atenção algumas faixas que estão circulando aí nos protestos, que eles estão pedindo voto impresso. Não, pedindo até intervenção militar. Exato. Se houvesse intervenção militar, não ia ter esse protesto dele de jeito nenhum. Sua opinião, Ari, por favor. Olha, essa política, gente, é muito simples de entender. Pedro Parente, ele pensa nos acionistas da Petrobras e acompanha o preço internacional do barril de petróleo. Então, ele acha que a empresa tem de dar cada vez mais lucro, ser uma empresa rentável, porque, apesar de ser estatal, deve cumprir uma cartilha de gestão de empresa privada. O ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma praticaram uma outra política de preços com outro entendimento, de que apesar da empresa precisar dar lucro, ela pode ter os preços mantidos baixos artificialmente, porque o combustível também envolve uma questão social e dinamiza a economia. São duas visões. Qual é o efeito colateral principal da política de preços dos ex-presidentes do PT? A empresa não dá lucro e, com o tempo, tende a ter as contas desequilibradas e comprometer até o seu funcionamento. E o efeito colateral da outra política de preços que o presidente Temer pratica, que é na cartilha neoliberal, é o seguinte: a empresa dá muito lucro, fica bem, o governo, por isso, fica bem, mas a população, nessa escalada de preços com o dólar em alta e o preço muito alto do barril, é um preço impraticável. Quem é que pode pagar mais do que R$5, R$6 por um litro de gasolina comum? Quer dizer, é preciso que o governo diga isso claramente, publicamente. E é preciso que a oposição, e foi isso que a Samanta falou agora, tenha coragem também de dizer: olha, nós defendemos essa política pensando no social, mas cedo ou tarde isso vai cobrar um preço econômico. Cedo ou tarde isso cobra um preço econômico. O que eu acho é que os pré-candidatos todos têm que se manifestar sobre essa questão da gestão da empresa. Sem hipocrisia. Da gestão da empresa. Tem que dizer o que é que vão fazer para os brasileiros não se surpreenderem a partir de janeiro de 2019. Exato. Falar que está errado, né, Amadeu, é muito fácil. Tem que dizer: olha, eu também tive culpa, meus governos, que eu apoiei. E eu acho isso. E a gente tem que parar de esperar um salvador da pátria, que vai resolver tudo, gente. Olha aqui, ó.